que ele trouxe um pastor que já passou, né, por essa situação. Porque muitas vezes a gente olha um homem de Deus e acha que, nossa, né, ele não passou por nada. Gente, a gente não sabe. E aí Deus trouxe ele e ele deu testemunho, né, falando. Então, eu louvo a Deus pela sua vida, assim como por todos vocês que estão aqui. E eu não poderia deixar de encerrar isso sem trazer uma pessoa que desse um testemunho que ela conseguiu vencer a depressão. Por 2 vezes. Passou por pensamentos suicidas e hoje ela aceitou o meu convite. Eu conheci a Cirra na minha loja. A Cirra chegou extremamente depressiva, falando em suicídio. E aí Deus falou, chama ela para fazer o curso de Mulher Única. E quando eu chamei ela, no primeiro encontro, eu estava falando para ela aqui, no primeiro encontro lá na minha casa, a afeição dela, meu Deus, não tem nem como eu descrever. E hoje ela está aqui para testemunhar. Eu vou dar uns minutinhos para ela, já falei para ela, quando eu fizer assim, ó, você para. Vem cá, Cirra. Gente, eu vou sentar aqui, tá? Porque é mais um bate-papo. Né? Ó, peço desculpa porque eu vou ficar de costa pra vocês, tá? Mas vocês não estão ouvindo. Bom, gente, boa noite a todos. Eu tenho 46 anos, me chamo Cirra, sou mãe de 2 filhos, o Luiz de 8 anos e a Natália de 3. Eu queria começar, quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade maravilhosa de estar aqui, passando um pouco do que eu vivi, do meu deserto, né? Acho que todo mundo já passou por algum deserto nessa vida, uns mais, outros menos, né? Uns mais intensos, outros não. Mas assim, eu quero agradecer imensamente também a Alessandra que me fez esse convite especial e eu, óbvio que eu topei na hora. Bom, gente, é assim. A depressão não é balela, não é modinha, não é frescura, é sério. É uma doença assim, eu não tinha noção do que eu estava sentindo. Precisou alguém de fora me falar. Então assim, se vocês começarem a sentir alguma tristeza, alguma falta de interesse na vida, procura uma ajuda. Então, eu fui mãe tarde, com 38 anos, né? E meu sonho era ter uma família, com filhos, etc. Aí Deus me recompensou, me deu esses 2 presentes. E depois que eu saí da maternidade, com meu filho no braço, 2 dias, 3 dias depois, eu comecei a sentir algo diferente. Não queria ficar mais perto dele. Não queria amamentar, não podia ouvir o choro dele. Eu falei, gente, o que é isso? Eu queria tanto filho, como assim? Comecei a questionar Deus, falei, não é possível. Mas enfim, aí foi passando os dias e Deus me colocou um anjo na minha vida, que é a minha mãe. A minha mãe ficou comigo 35 dias. Por que a minha mãe ficou comigo 35 dias? Alguém sabe? Eu não dormia. Eu fiquei 35 dias sem dormir. Eu ia para o quarto lá em cima, meu filho no outro quarto embaixo com a minha mãe, e eu simplesmente só queria sair de perto dele. E eu ouvi o choro e eu não conseguia dormir, relaxar, sabe, apagar. E eu queria muito, porque eu estava extremamente exausta. O que aconteceu? Eu fiquei sem vontade de me arrumar, eu fiquei sem vontade de passar um batom, de pentear o cabelo, ficava com a roupa 3, 4 dias, tomar banho eu tomava, tá, gente? Mas assim, eu perdi o gosto pela vida, né? Vocês falaram bastante disso, né? Vocês foram ótimos, tá? Então assim, eu perdi o gosto. Aí eu falei assim, ô mãe, vem aqui. Não tô legal. Uma coisa que você falou, a fala cura, né? E eu procurei ajuda, mas eu não imaginava que eu estava com a
uma depressão pós-parto. Eu falei, mãe, não tô legal, tô sentindo isso, não tenho vontade de ficar perto dele, não tô conseguindo dormir. Você sabia que eu vou pro quarto lá em cima e não durmo? Ela falou, o quê? Você não dorme, filha? Eu falei, não. Aí eu não sei, acho que eu tava uma semana sem dormir, falando pra ela, quando eu falei com ela. Ela, não, acho que você tá com depressão. Eu falei, quê? Depressão. Aí eu falei, tá bom. Aí, e a concentração. Cirra, você trocou o Felipe? Ah, troquei? Não sei, não lembro. Tomada de decisão, que era super rápida para tomar uma decisão. Não, faz isso, faz aquilo. Cirra, o que a gente vai fazer? Não sei. Ai, mãe, não sei. Deixa eu pensar. Totalmente aérea, totalmente, assim, sem foco. E eu sei que eu precisava dormir. Eu só queria dormir, gente. 35 dias sem dormir não é brincadeira. Então, assim, aí a minha mãe falou com o meu marido falou assim, não, vou levar ela para psiquiatra, né? Que a gente tinha uma psiquiatra na família, que cuidava da nossa família. Aí eles me levaram para ela, eu fui. Aí ela me deu, acho que eu lembro até hoje, 7, 8 medicamentos. Eu vou parar, não vou tomar tudo isso não. Eu só quero dormir. Me dá um? Não, porque você tem que tomar isso, e eles já sabiam, né? No meu caso, assim, né? Eles conversaram antes com a médica. Eu estava com depressão pós-parto. Enfim, aí eu saí daquela consulta sem vontade de tomar os remédios. E eu falei assim, eu vou tomar, não. Aí o Luciano, você vai tomar? Meu marido, você vai tomar? Tá, tomar. Aí ele chegou num ponto que ele foi até o meu quarto, veio tomando toda a medicação. Toma agora. Tomava, engolia água. Toma agora, todos, mas eu sempre tomei. Só que essa medicação não surgiu efeito em mim. E eu tomava, aí depois de uma semana na médica, dormiu. Não dormi, não, 3 dias. Ela falava, não, 2, 3 dias você volta aqui. Voltava, não dormia. Eu falei assim, eu não quero medicação. Eu fui muito relutante quanto à medicação. Eu falo para vocês, não sejam. O tempo que eu perdi, né, que eu poderia estar melhor por causa disso, de não tomar o remédio, de não querer tomar o remédio. Então, assim, eu falo para vocês, tomem a medicação. Não é sinal de fraqueza, depressão, não é sinal de né, não. Reconheça. Bom que eu tive a humildade de reconhecer que eu estava precisando de tratamento. Isso, assim, só que, assim, eu não fui uma paciente fácil, não foi. Enfim, aí eu tomei a medicação, comecei a melhorar. Aí quando eu dormi, foi assim, eu acho que eu dormi acho que 1 hora, gente. Eu perguntei pra minha mãe, quanto tempo eu dormi? Ela falou, 1 hora. Não, eu dormi acho que umas 12 horas. Porque assim, a sensação de ter dormido, tudo bem que dormi pouco tempo, mas foi um alívio. Aí eu comecei a ver uma melhora, assim, deixa eu pegar ele, deixa eu ficar com ele um pouquinho, você deu uma madeira para ele, quanto tempo? Daqui mais ou menos, vamos dar. Comecei a melhorar, comecei a me sentir uma melhora dentro de mim. Mas assim, eu tive muita força, a minha espiritualidade estava bem fraca. Vou falar para vocês que, né, eu sentia assim que Deus me abandonou. Mas assim, eu sempre pedi a Deus, eu quis tanto, né? Muda essa situação, deixa eu ter um amor pelo meu filho, né? Deixa eu amá-lo, deixa eu pegá-lo. E assim, meu marido, com muita oração, pedindo muita oração. Eu sei que o apoio dos familiares é muito importante para você ficar bem, né? Para você superar também toda essa parte. E aí quando eu tive a Natália, aí depois de uns 5 anos eu tive a Natália. A Natália veio assim também para coroar, né, a nossa família. Deus é maravilhoso o tempo todo. Eu só pedi 1, ele me deu 2.
Então, assim, mas eu tive novamente a depressão. Aí eu falei assim, puta merda. Desculpa, gente. Aí eu fiquei com vergonha do quê? Fiquei com vergonha da minha família, porque todos falavam, Cirra, você não quer ir na médica antes? Eu tava, né, barriguda. Você não quer ir na médica antes? Só pra gente, né, conversar, às vezes precisa tomar uma medicaçãozinha. Não, gente, imagina, eu não vou ter de novo sem fazer agora tudo certinho. Eu sei o sintoma. Não vai ter. Tanto é que no primeiro mês eu não tive. Não, fiquei de boa. Eu achava, né? Aí no segundo mês eu já comecei a ficar meio assim, estranha. Mas não agredia com a minha filha, comigo, com a minha vida, com a vida que começou olha só como o inimigo vai plantando coisas na nossa cabeça, né? Quando a gente está fraca na fé, na espiritualidade. O que você fez na sua vida? Menina, ser independente na sua vida, vai estar com 2 filhos, vai ficar, né? Você não vai ter mais a independência que você tinha antes. Eles são dependentes de você. Nada, começou, né? Eu falei. Aí, com 2 meses, assim, de nascida a Natália, aí eu procurei ajuda médica. Não vou tomar uma medicação. Tomei uma medicação mais leve do que a primeira, só que o meu psicológico ficou muito afetado. Aí eu precisei de terapia e a medicação junto. Foi uma coisa assim, complementar. Juntamente com a medicação eu precisei fazer terapia. E nesses altos e baixos da depressão, eu lembro que um momento que eu fiquei assim, que eu passei no deserto mesmo, que eu falei assim, por que eu tô aqui? Por que eu tô aqui? Né? Minha vida, olha só o pensamento, né? Quando o inimigo começa a plantar em você, sua vida acabou, que sofrimento, pra quê? Né? Tudo isso, sabe? Aí eu lembro que eu falei com meu marido, não tô bem. Aí ele ligou com o pastor, e aí a pastora estava na cama, aí ele falou, a pastora quer falar com você. Aí ela leu um versículo de Isaías, eu não me lembro bem qual, e cantou uma música. A música eu não me esqueci. Até hoje eu lembro. Não sei se vocês lembram aquela música. Quando tudo parecia impossível, quando tudo parecia não ter saída, quando tudo parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte, sou um milagre, estou aqui. Gente, isso me deu uma guinada, mas veio quem? Ele, de novo, aquela voz, aí eu me enfiei dentro do banheiro. Eu vou falar aqui, tá? Quem quiser me perguntar mais detalhes, depois vocês me procuram, mas assim, não sei se é bom falar tudo, não sei. Eu assim, me enfiei dentro do banheiro e pensei, sou eu, tchau, fui, né? Tentei contra a minha vida. Infelizmente, eu tentei, me envergonho, fico triste, eu me confessei, Deus me perdoou, mas assim, eu sei que eu tenho que acreditar no perdão de Deus, né? Mas assim, aconteceu. Me envergonho, isso não me causa orgulho, né? Mas enfim, e aí veio uma voz bem forte. E chacoalhou. Filha, você vai deixar 2 filhos órfãos e um marido destroçado. É isso que você quer para sua vida? Aí eu fiquei pensando em como eles estariam, como eles ficariam sem eu falar com eles, né? Meu filho viveu comigo só 5 anos e minha filha nem conheceu a mãe. Que isso? Eu falei, gente, não, isso eu não quero, não. Eu ia deixar um marido, assim, maravilhoso e aos cacos.
às vezes até sem conseguir se reerguer na parte amorosa, não sei. Mas assim, depois que a gente, né, passa por tudo isso, que a gente vai pensando friamente nisso. Mas naquela hora, eu falei, não, imagina. Aí eu joguei pra lá, o negócio estava na mão. E fui. Eu lembro que minha mãe estava em casa, meu marido. Ele tirou, né, o objeto de perto de mim. E aí eu fui mudando, fui aceitando, fui reconhecendo que eu precisava de ajuda. E só que aí veio aquela vergonha, né? Poxa, segunda vez, depressão pós-parto, o que os outros vão pensar, né? Nossa, aí eu comecei o quê? Formar uma casca, formar uma coisa na aparência, mas por dentro eu estava bem dolorida, angustiada, com muita ansiedade, uma cobrança que me vinha assim, meu Deus, vou dar conta de dois, você é aquela mãe perfeita, tudo bem que não existe perfeição, mas será que eu vou conseguir, né, atender as expectativas dos meus filhos? Será que eu vou conseguir ser uma boa mãe? Enfim, né? Aí, isso tudo foi me questionando, tudo. Mas assim, o que eu quero dizer para vocês é que a depressão, no meu caso, né, depressão pós-parto, não foi fraqueza, não é um sinal de fraqueza, nenhuma depressão, né, independente da origem, não é fraqueza, não é falta de amor. É uma doença que precisa ser tratada por médicos, que nem eles falaram. O pastor falou, Deus deu o dom de alguns, né, poderem cuidar da gente, se formar em médico, medicina, psicólogo, ter essa atenção especializada para poder cuidar da gente. Então não tenha vergonha, não tenha esse preconceito, entendeu? É difícil? Reconhecer? Mas é mais difícil você sofrer calada, né? É mais difícil porque se você não se expressa, se você não coloca isso para alguém, dificilmente você sai dessa. Dificilmente. Porque tudo colabora para que você, né, chegue mais e mais ao fundo do poço. Sem uma ajuda especializada, seja com terapia, ou medicamento, ou os dois juntos, não importa. Você precisa ter a humildade de reconhecer que precisa de tratamento, né? Mas eu estou doente. É uma doença. E daí? Deixa os outros falarem. E daí? O importante é você. É você como está. Porque você, Deus deu o dom da vida para você. Ele quer te ver feliz. Ele quer te ver com seu potencial, desenvolvimento pleno. Deus deu na nossa vida, que é o nosso maior presente. Para que a gente vai tirar essa vida que Deus deu? É linda, é maravilhosa. A gente que não sabe viver direito, entendeu? A gente que coloca problema onde não tem. Então, assim, muito. Hoje eu vivo como que eu estava vivendo no deserto, agora eu vivo um paraíso. Não vou ter mais filho, tá? Fechou a fábrica. Mas assim, não é vergonha para ninguém ter essa doença. E uma das falou, né? Ter a coragem de falar, se expressar, né? Porque sofrer calado, às vezes, quem está perto de você não entende, né? Que é a depressão. Fala que você, muita manha, que isso, né? Mas, assim, que Deus coloque, né? Pessoas caminho dessas pessoas que estão sofrendo, né? Esse mal do século, né? É o mal do século. Então, gente, é isso que eu queria passar para vocês.